Fala bruxos, começando um vídeo aqui para a gente atualizar os nossos cenários, vídeo rápido aqui só para a gente ver o que está acontecendo no mundo cripto. Olhando para o Bitcoin agora no tempo gráfico diário, continuamos naquele padrão de triângulo descendente, né, que é um padrão que tem maior probabilidade de romper para baixo. Porém, aqui no curto prazo a gente continua vendo a força compradora querendo segurar aqui essa região de suporte. Quais seriam sinais negativos, né? Sinais negativos seriam se nós não conseguirmos romper esse padrão aqui de acumulação, porque isso vai nos mostrar o que se chama de build down. O que é o build down? Build down é quando você tem um padrão que rompe preferencialmente para baixo e você cria uma região de acumulação próximo do suporte, ou seja, você começa a testar muitas vezes o suporte e quanto mais vezes esse suporte vai sendo testado, mais fraco ele vai ficando. Então, eventualmente a gente pode ver uma quebra, um breakout desse suporte, tá? Mas por hora o que eu estou vendo é a força compradora realmente querendo formar aqui, ó, fundos ascendentes e querendo manter o preço para ter um repique, né? Isso é a leitura inicial que eu faço. Mas aqui nós temos um cenário muito incerto ainda, né? Um cenário muito lateral de consolidação. Eu não ficaria assustado caso o Bitcoin rompesse aqui esse padrão e depois não tivesse continuidade de alta, fizesse qualquer movimento de lateralização aqui sem muita tendência, né? Porque nós estamos consolidando um movimento macro muito maior. Então, a gente acaba tendo muito movimento que é, na verdade, um ruído e não uma tendência verdadeira em tempos gráficos menores, né? Porque o tempo gráfico maior ele está consolidando. Então, é importante que a gente entenda isso. Ainda acredito que essa daqui é a principal região de suporte e agora nós já passamos tempo suficiente dentro dessa estrutura para que, se nós perdermos esse suporte, provavelmente a gente vai ver um movimento um pouco mais agressivo, talvez até com com uma volatilidade muito grande e vendo aqui um clímax de volume, né? Um volume de venda muito grande, tá? Então, quanto mais tempo nós ficarmos aqui, maior é a probabilidade de quando nós tivermos um rompimento, esse rompimento vai ser um rompimento com bastante volume, com bastante volatilidade. Se nós ficarmos acumulando aqui próximo do suporte, maior será a probabilidade de nós rompermos para baixo. Então, basicamente o que eu vejo para o Bitcoin é isso. Se o Bitcoin lateralizar aqui, ele pode dar umas oportunidades de trade nas altcoins, né? Se nós olharmos aqui a dominância do Bitcoin ela está aqui trapped, né? Ela está presa aqui dentro desses níveis de suporte e resistência e aqui formou meio que um topo duplo, né? Então, se nós tivermos aqui um movimento descendente da dominância do Bitcoin, principalmente perdendo essa região de suporte, a gente pode ver aí um movimento muito bom para as altcoins. Se nós observarmos aqui a dominância das stablecoins, que também tem muita relação com o mercado em geral, nós estamos dentro desse canal ascendente aqui, né? Esse canal de alta, e esses canais ascendentes ele tem maior probabilidade de, quando rompido, romper para baixo, tá? E isso pode trazer também certa pressão de compra para as altcoins. Então, ainda acredito que a gente pode ter um relief pump, né? Um pump aí de alívio dessa pressão vendedora, mas se nós rompemos para baixo aquele nosso suporte, provavelmente nós veremos um clímax de volume, com muito volume de venda, tá? Algo que eu estou de olho também é o fato de, nos últimos dias, nós estamos vendo muita entrada de Bitcoin nas corretoras, tá? Então, nós temos aqui mais ou menos já quase 2 semanas de entrada de Bitcoin nas corretoras. O volume começa a ficar muito persistente e começa a ser um bom volume. Certo que nós tivemos muita saída de Bitcoin das corretoras nos meses anteriores, mas essa movimentação aqui, ela já é uma movimentação que desfavorece a força compradora, tá? Acredito que muitos traders podem estar se posicionando
prevendo aqui um breakdown, né? Uma quebra para baixo dessa estrutura, tá? Então, o que eu vou fazer diante desse cenário? Se eu quiser alguma posição de long, que eu acho que long ainda tem uma melhor convexidade aqui, né? Eu quero estar com o meu stop um pouco mais assertivo, né? O stop, na verdade, ele teria que estar aqui embaixo, mas quando dimensionar o stop da banca, tem que ser um stop pequeno. Por exemplo, um stop de 0,1%, 0,2% na banca. Por quê? Porque é um cenário muito incerto que você não sabe realmente o que vai acontecer. Só que se você entra com um risco de 0,2% aqui e eventualmente a gente tem um rompimento para cima, isso pode fazer você ganhar 1, 2, 3% da sua banca, né? Então, assumindo um risco muito baixo, você pode ter um retorno muito alto, tá? Então, de olho na dominância do Bitcoin, de olho na dominância do USDT, para ver se a gente vai ter este rompimento para baixo. Tendo rompimento para baixo, a gente pode ter um mercado aí de curto prazo muito bom para as altcoins, tá? Então, se o Bitcoin lateralizar, seria um cenário muito bom. Bitcoin lateral aqui, acumulando dentro dessa região para um rompimento para cima ou para baixo e eventualmente a dominância do Bitcoin e da USDT quebrando aquelas estruturas para baixo, beleza? Então é isso que eu estou de olho agora. Acabei de mandar lá no grupo aqui Shiba. Shiba, eu não gosto muito de fazer trade em Shiba, mas Shiba rompeu aqui essa linha de tendência de baixa. O stop técnico seria aqui nesse último fundo, né? Aparentemente uma boa estrutura, só que o viés do mercado não está ajudando muito, tá? Que mais que eu estou de olho? Estou de olho agora em CHZ para um próximo movimento aqui de pullback, né? Pode dar uma boa oportunidade aqui de pullback. Eu vou ficar de olho aí no sobrevenda de 1 hora. Para ver se a gente vem buscar o sobrevenda do 1 hora. Sobrevenda do 1 hora está mais ou menos aqui em 24,60, 23,63. Lá no meu grupo pago a gente entrou em um trade em CHZ aqui embaixo, né? Quando a gente teve aqui essa sobrevenda, essa divergência, a gente entrou nessa divergência aqui. Então já surfou essa onda de alta aqui, vendemos 2 alvos e agora o nosso stop já está aqui em cima, protegido no 0,22.14, que é o último fundo do tempo gráfico diário. Beleza? Então é assim que eu estou vendo o mercado hoje. A gente ainda tem um momento de muita cautela, muito Bitcoin entrando nas corretoras e geralmente isso precede uma pressão de venda. De olho na dominância do Bitcoin e do USDT, porque a gente pode ter ali um relief pump de curto prazo, né, dando boas oportunidades de trade em algumas altcoins, e eu ainda acredito que neste momento o long tem uma melhor convexidade do que o short para o curto prazo. Beleza? Tamo junto aqui a 2.